A Terra pode estar orbitando um buraco negro agora mesmo. Sim, isto mesmo, a Terra pode estar orbitando um buraco negro agora mesmo. Mas como? Vamos entender agora. O nascimento de um buraco negro começa com o final dramático de uma estrela gigante. Estrelas são colossais esferas de gás, principalmente hidrogênio e hélio, que brilham intensamente ao longo de milhões ou bilhões de anos. No centro da estrela, as condições são extremas. A pressão e a temperatura são tão altas que os átomos de hidrogênio se fundem, formando hélio e liberando uma enorme quantidade de energia. Essa energia gera um imenso empuxo para fora, como uma pressão contrária à força da gravidade que tenta esmagar a estrela para dentro. Assim, a estrela permanece em equilíbrio, com a gravidade puxando para o centro e a pressão da fusão nuclear empurrando para fora. Porém, esse equilíbrio não dura para sempre. Eventualmente, a estrela esgota seu combustível nuclear. Ela queima todo o hidrogênio em seu núcleo, e essa fonte de energia se torna insuficiente para continuar sustentando a pressão para fora. Sem essa pressão, a gravidade passa a dominar. A força gravitacional começa a comprimir o núcleo da estrela com uma intensidade cada vez maior, e o núcleo colapsa sobre si mesmo. Esse colapso é tão poderoso que comprime o núcleo da estrela a uma densidade inacreditável. As camadas externas da estrela, que são muito mais leves, são lançadas para o espaço em uma explosão massiva chamada supernova. Esse evento é tão brilhante que pode ofuscar toda uma galáxia por alguns dias ou semanas. Uma supernova é um dos eventos mais violentos do universo, espalhando elementos pesados pelo espaço, que mais tarde formarão novos planetas, estrelas e até mesmo vida. Depois da explosão, resta o núcleo colapsado. E é aqui que a mágica, ou melhor, o mistério, realmente começa. Se a massa desse núcleo remanescente for suficientemente grande, a gravidade continuará a comprimi-lo ainda mais. Ele encolhe a um ponto tão pequeno e denso que a gravidade se torna irresistivelmente forte. A compressão continua até que ele se torna um buraco negro. Um buraco negro é uma região onde a gravidade é tão intensa que nada consegue escapar dela, nem mesmo a luz, que é a coisa mais rápida do universo. Por isso, ele é chamado de buraco negro, é completamente escuro, impossível de se ver diretamente. Ao redor do buraco negro, existe uma fronteira chamada horizonte de eventos, que é o ponto de não retorno. Qualquer coisa, poeira estelar, planetas, estrelas ou até mesmo raios de luz, que ultrapasse esse limite será sugada para dentro, sem chance de voltar. Uma vez formado, o buraco negro não desaparece. Ele continua a atrair tudo o que se aproxima. Quando materiais como gás ou poeira espacial caem em direção ao buraco negro, eles formam um disco ao redor dele, chamado disco de acreção. Esse disco gira em torno do buraco negro a velocidades imensas, aquecendo-se e emitindo radiação poderosa devido ao atrito. Às vezes, esse processo faz o buraco negro brilhar, pois a radiação ao redor dele é intensa o suficiente para ser detectada até mesmo a milhões de anos-luz de distância. Com o passar do tempo, o buraco negro pode crescer ao engolir matéria que se aproxime. Quanto mais ele se alimenta, mais massivo e mais poderoso se torna. Em alguns casos, esses buracos negros atingem tamanhos colossais, como os buracos negros supermassivos que existem no centro de muitas galáxias. Esses gigantes têm milhões ou até bilhões de vezes a massa do nosso Sol e influenciam a estrutura e o movimento das galáxias inteiras. No entanto, a verdadeira natureza do interior de um buraco negro ainda é um mistério. A teoria da relatividade geral de Einstein prevê que toda a matéria é comprimida em um ponto infinitamente pequeno e denso, chamado de singularidade. Nesse ponto, as leis conhecidas da física deixam de fazer sentido. É como se fosse o limite do que podemos entender sobre o universo. Alguns cientistas acreditam que estudar buracos negros pode revelar segredos fundamentais sobre a própria natureza do espaço, do tempo e da gravidade. Assim, a formação de um buraco negro é uma transformação espetacular, nascida da destruição de uma estrela. Ele representa o fim de um ciclo, onde uma estrela que um dia brilhou intensamente se torna uma região de escuridão infinita e mistério. Um buraco negro é, ao mesmo tempo, uma tumba e uma janela para os maiores enigmas do cosmos, transformando a morte de uma estrela em um dos fenômenos mais profundos e fascinantes do universo. O nascimento de um buraco negro supermassivo começa com uma sequência ainda mais grandiosa e complexa do que a de um buraco negro comum, que já nasce a partir de uma estrela massiva que colapsa. Buracos negros supermassivos, como o próprio nome sugere, são gigantes cósmicos com milhões ou até bilhões de vezes a massa do Sol, e sua formação é um dos grandes mistérios da astrofísica. Enquanto um buraco negro comum pode surgir do colapso de uma única estrela gigante, a formação de um buraco negro supermassivo provavelmente envolve processos muito mais vastos.
Uma das teorias é que eles começaram a se formar logo após o nascimento do universo, há cerca de 13,8 bilhões de anos, nas primeiras galáxias jovens. Nessas galáxias iniciais, grandes nuvens de gás colapsaram diretamente sob a gravidade intensa, formando enormes buracos negros de forma quase imediata. Outra hipótese sugere que buracos negros menores, nascidos de estrelas massivas, se fundiram ao longo do tempo, crescendo progressivamente até atingir massas extraordinárias. Conforme esses buracos negros iniciais se alimentavam de gás e de outras estrelas ao seu redor, eles cresceram em tamanho e poder. Ao contrário dos buracos negros normais, que podem crescer lentamente ao capturar pequenas quantidades de matéria, os buracos negros supermassivos têm acesso a vastas reservas de gás e estrelas dentro das regiões densamente povoadas dos centros galácticos. Esse suprimento constante de matéria os alimenta, e à medida que engolem mais e mais material, sua gravidade se intensifica, tornando-os os reis das galáxias que habitam. Ao redor do buraco negro supermassivo, forma-se um disco de acreção colossal, com bilhões de partículas de gás e poeira aquecendo-se até atingir temperaturas extremas e emitindo enormes quantidades de radiação. Esse disco, girando em torno do buraco negro, pode emitir jatos de partículas que se estendem por milhares de anos-luz, criando alguns dos fenômenos mais brilhantes e energéticos conhecidos, como os quasares, que são visíveis a bilhões de anos-luz de distância. No caso da nossa galáxia, a Via Láctea, há evidências muito sólidas de que existe um buraco negro supermassivo no centro, na constelação de Sagitário. Esse buraco negro é conhecido como Sagittarius A, ou Sagitário Estrela, e tem cerca de 4 milhões de vezes a massa do Sol. Embora ele não seja atualmente um quasar brilhante, como os encontrados em galáxias ativas e mais distantes, ainda influencia fortemente o ambiente ao seu redor. A existência de Sagittarius A foi confirmada observando-se as órbitas de estrelas próximas ao centro da galáxia. Astrônomos notaram que essas estrelas giravam em torno de algo invisível, mas extremamente massivo, com uma velocidade incrível. Isso só poderia ser explicado pela presença de um buraco negro supermassivo. Mesmo que ele não esteja engolindo grandes quantidades de matéria no momento, ele é uma entidade poderosa e continua a moldar a dinâmica do centro da Via Láctea.